peregrino, olá peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica, aqui no canal do Peregrino. É sempre bom ter você aqui de volta. Você que está chegando agora, não conhece aqui o canal, seja muito bem-vindo, aproveite, já siga o conselho, junte-se a nós. Faça aqui a tua inscrição, dá uma pausa nesse vídeo, não se esqueça aí de ativar esse sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E como sempre deixo aqui na descrição, você vai encontrar o endereço para seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Tem aí o endereço do Facebook, do Instagram, do Twitter e de um canal no Telegram. O canal do Telegram, todos os dias pela manhã eu posto uma mensagem bíblica com uma reflexão, para a gente já começar o dia pensando e meditando na palavra de Deus, ok? Então vai ali na descrição, pega o endereço e vamos caminhar junto lá também. Neste vídeo eu quero falar para você aqui sobre um assunto muito legal. Olha só, às vezes Deus faz promessas na nossa vida, nos promete bênçãos e a gente parece que fica esperando e não sabe quando isso vai acontecer, fica ansioso, fica agoniado. E como que nós então devemos nos comportar para que Deus cumpra em nossas vidas os seus planos? Então olha só, o texto de Jeremias, do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, no verso 11, ele traz uma das promessas mais lindas que tem na Bíblia. Olha só o que diz o texto bíblico, eu quero ler aqui para você. Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Olha só, que coisa linda. Os planos de Deus, eles são incomparáveis para nós, são infinitamente melhores do que os nossos. Não há nada melhor do que nós fazermos parte do plano de Deus. Porém, nem sempre, como eu disse logo no começo desse vídeo, nem sempre é fácil nós esperarmos as coisas acontecerem, esperarmos o tempo de Deus. Às vezes parece até que Deus se esqueceu de nós, né? Ficamos ansiosos, ficamos angustiados e por vezes desanimados. Muitos até chegam a abandonar as promessas, deixam o caminho e parece até que Deus não falou com eles, se esquecem das promessas de Deus. E é por isso então que, para vivermos aquilo que Deus sonhou para nós, nós precisamos perseverar em fé e obediência. Isso é muito importante, são dois atributos necessários para que possamos conseguir atingir os objetivos de Deus na nossa vida. É importante nós crermos que os sonhos de Deus, eles são muito melhores do que os nossos. E depois disso nós devemos procurar ouvir a voz de Deus e nos colocarmos em obediência à sua palavra. E até lá, enquanto nós ficamos nesse compasso de espera, nós devemos aí então colocar em prática 4 conselhos que eu quero compartilhar com você. Então preste atenção. Primeiro, devemos aguardar com paciência. Eu sei que isso não é fácil, mas nós não podemos querer, em hipótese alguma, apressar o tempo de Deus. Deus determinou um tempo para todas as coisas, para tudo acontecer. A Bíblia, ela nos traz exemplos claros ali de grandes homens de Deus que receberam promessas, mas que tiveram que aguardar por um bom tempo o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas, mantendo sempre durante esse período a paciência e a perseverança. Ou seja, fazendo dessa forma, Deus vai se agradar da nossa fé e da nossa obediência. Presta atenção aqui o que diz o Salmos 37, no verso 23 ao 25. Eu quero ler ele para você. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segurará pela sua mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência
mendigar o pão. Amém? Pois bem, ouça então. O segundo conselho que eu quero deixar para você durante esse compasso de espera é que você procure ouvir a voz de Deus. No Salmos 34, nós somos encorajados a engrandecer o nome do Senhor. Engrandecer o nome do Senhor significa colocarmos a voz de Deus maior do que tudo em nossas vidas. Maior do que os nossos medos, maior do que as nossas dúvidas, né? Maior até mesmo do que a opinião dos outros, maior até mesmo do que a nossa própria opinião e a vontade carnal que existe em nossos corações. Imagine, por exemplo, Noé. Se ao receber aquela missão de construir a arca, ele desse o ouvido àquelas pessoas que viviam ao seu redor. Muitos chegaram inclusive a chamá-lo de louco. Pois é, da mesma forma então, se você quer viver os sonhos de Deus e quer que eles se realizem na sua vida, é necessário muitas das vezes ignorar as vozes externas e até mesmo as vozes internas e confiar mais naquilo que Deus prometeu para você. O terceiro conselho que é muito importante nesse processo é que nós devemos fugir da aparência. Olha só que interessante. Nós temos sempre a tendência de levarmos em consideração as coisas como elas aparentam e não necessariamente como elas são. E isso é uma das coisas na qual nós devemos lutar. Um exemplo bíblico que eu não posso deixar aqui de dar para você para elucidar um pouco mais sobre isso é a escolha de Davi como rei. O profeta Samuel, quando recebeu as ordens de Deus para ir à casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos rei, ao encontrar Eliabe, que era o filho mais velho, já de imediato pensou que ele fosse o escolhido de Deus pela sua aparência, pela sua estatura. E no texto de 1 Samuel, lá no capítulo 16, no verso 7, Deus nos ensina que não é bem assim. Ele repreende o profeta e olha só o que está escrito lá. Não olhe para a sua aparência, Deus falando para Samuel, e nem para a sua altura, a respeito de Eliabe, né? Porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem, né, da forma como o humano vê. O Senhor vê o interior. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração do homem. Então isso é muito importante. Nós não podemos julgar as coisas como elas aparentemente são, né? Precisamos aprender aí, nesse caso, a confiar naquilo que é invisível aos nossos olhos, mas que já são visíveis aos olhos do nosso Deus. E o quarto e último conselho que eu gostaria de deixar para você é: o meio do processo é quem vai definir o fim que ele vai ter. Não há dúvida de que o modo com que nós nos comportamos durante o tempo em que nós vamos aguardar o agir de Deus é que vai aí determinar o resultado das coisas. Quando não conseguimos manter o foco na realização dos planos de Deus, há uma grande probabilidade de ficarmos pelo meio do caminho. O texto dos Salmos 40, no verso 1 e 2, ele nos lembra que nós devemos colocar toda a nossa esperança no Senhor, porque uma coisa é certa: enquanto nós aguardamos o tempo de Deus, a nossa paciência e confiança no Senhor, ela está sendo testada, está sendo avaliada. E nós precisamos sempre nos manter firmes, pois o tempo de Deus é o tempo que Ele definiu para que as bênçãos cheguem em nossas mãos. Deus nunca se atrasa e também nunca chega antes. Na verdade, o tempo de Deus é perfeito e Ele sempre vem na hora certa. Portanto, não adianta você querer ir à frente e também nem ficar para trás, porque de alguma forma isso não vai funcionar. Não é suficiente a gente só crer nos planos de Deus, mas é preciso nós aprendermos
a respeitar o tempo que Deus definiu para que as coisas aconteçam na nossa vida. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer para você que o lado bom de todo esse processo de espera é que há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, e que no tempo certo ela vai se cumprir. Esse compasso de espera, ele não vai durar para sempre. Uma hora você vai sim viver aquilo que Deus sonhou para a sua vida, se você se mantiver firme e perseverar em cumprir em obediência aquilo que Deus sonhou para você poder então viver aquilo que Deus deseja que você vai viver. E é o que? Estar no centro do propósito de Deus, que é o ponto importante para que as coisas aconteçam na sua vida. É preciso abrir mão, muitas das vezes, de si. Abrir mão das suas vontades, para que então você possa se entregar àquilo que Deus desejou para você, aquilo que Ele desejou para nós. E não tenha dúvida, que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele sempre terá o melhor para nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça, deixa aí o seu curtir, deixa um comentário, compartilhe e, claro, se você ainda não é um inscrito aqui do canal, faça aqui a sua inscrição e junte-se a nós. Um forte abraço, uma semana de vitória e, se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.